Olá, você que acompanha sempre os conteúdos aqui da rede MLC, a nossa programação. A gente traz hoje para conversar sobre a Amazônia a doutora Michele Lins Aracati, que é economista, lançou um livro que vai trazer muita provocação, vai dar o que falar e vai trazer o questionamento de sempre, renovar o questionamento de sempre sobre o progresso econômico da Amazônia com um progresso sustentável, com a manutenção da nossa floresta amazônica, com a manutenção de todo esse montante de verde que a gente tem no Amazonas e, principalmente, trazer o questionamento. A Amazônia do futuro e o futuro da Amazônia. Economia verde é a nossa bala de prata? Vamos conversar com ela agora. Tudo bom, doutora Michele? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos conversar então sobre a Amazônia e o desenvolvimento regional. E é muito bom conversar com uma economista sobre isso, porque a gente sempre traz ambientalistas, sempre traz o pessoal da prática do ESG. E nesse contexto, quando a gente vai falar sobre progresso, a gente esbarra em conceitos que, apesar de serem defendidos por todos os ambientalistas, é claro que tem, sempre eles defendem o progresso, mas falar com o economista sobre o progresso, sobre a economia e sobre como instalar isso efetivamente na Amazônia e, consequentemente, no Amazonas, que é o nosso estado, maior estado em extensão territorial do país, ou seja, é um problema discutir isso. A gente vê muita polêmica. O que é a bala de prata? Bom, o livro que eu lancei recentemente no Dia do Meio Ambiente, dia 5, ele traz uma provocação, né? Justamente por quê? Porque muito se olha para a economia verde, que é a economia do século XXI, colocando que a economia verde é a nossa bala de prata, que ela vem resolver os problemas, principalmente da região amazônica. Então, eu trouxe essa discussão justamente para que a gente pudesse levantar esses pontos específicos, né, referentes à Amazônia. Então, ao longo aí de muitos anos de pesquisa, vem desde o mestrado, o doutorado e agora o pós-doutorado, que é o objeto dessa obra, eu venho defendendo que a Amazônia precisa de um novo modelo de desenvolvimento regional pautado nas suas potencialidades regionais. E eu aponto já há algum tempo a economia verde, né? As pessoas falam muito de bioeconomia. A bioeconomia, ela é a base da economia verde. Então, você falou agora há pouco de ESG, por exemplo. O ESG está dentro da economia verde. Então, eu vejo a economia verde como uma grande solução ou direcionamento para que a gente possa reduzir as vulnerabilidades sociais e econômicas da Amazônia. Como é que a gente traz essa economia verde num ambiente, eu vou chamar assim, sabe, gente? Um ambiente hostil para o Amazonas, quando a gente fala de evolução, de progresso, de fazer com que a BR-319 seja trafegável o ano inteiro. Como é que a gente instala essa economia verde com tanta gente fazendo essa contradição? O Sul quer discutir a Zona Franca, que quer devolver, tirar os incentivos da Zona Franca que foram estabelecidos junto com a nossa Constituição Federal de 1988 para poder manter a preservação do meio ambiente. Claro que de 88 para 2025, muita coisa mudou, muita teoria veio e muitas formas de manter a preservação com o crescimento econômico também surgiram. Como que a gente estabelece a economia verde com tanta hostilidade? Bom, eu gostaria só de fazer um ponto, né, contextualizando a questão aí da Zona Franca de Manaus. Sim. A Zona Franca de Manaus é um projeto de desenvolvimento para a nossa região. Ele é de 1957, mas 10 anos depois é que ele foi implementado, em 67. Ele tem 58 anos. É o modelo de desenvolvimento regional mais longevo do Brasil e economicamente viável para a nossa região, mas ele não atende a todas as demandas. Por exemplo, assim como todo modelo de desenvolvimento regional, ele é imperfeito. Então, a imperfeição do modelo Zona Franca é que a riqueza gerada por ele não chegou até o interior do estado, as cidades do interior. Então, nós temos uma concentração de renda e riqueza na capital do estado do Amazonas. E o interior ficou desassistido. Então, quando a gente fala de economia verde, é também a possibilidade de você gerar emprego e renda para quem está um pouco distante do modelo Zona Franca de Manaus, para quem está no interior. E também a possibilidade de você incluir
30 milhões de amazônidas que vivem da economia da floresta, que moram nessa região, a uma condição econômica melhor. Então, quando o mundo diz, olha, não pode impactar sobre a Amazônia, a solução em relação ao aquecimento global está na Amazônia, eles estão certos. Mas nós precisamos dar para essa população o mínimo possível, o mínimo necessário. Educação, saúde, mobilidade. Então, é ruim você pensar que a gente não pode ter o que eles têm. Então, a região sul e sudeste, outras regiões do Brasil, já tem mobilidade, já tem saúde, já tem educação, já tem outras, né? Outras variáveis que estão aí no bem-estar social. E a Amazônia não. Se você for olhar para a Amazônia hoje, ela está abaixo dos indicadores de bem-estar social, indicadores ambientais. Ou seja, nós precisamos de um modelo que possa assistir a Amazônia como um todo. Lembrando que é 58% do território brasileiro, né? Exato. Então, quando Sul e Sudeste querem tomar decisões em relação à Amazônia, não é bem assim. Quem tem que decidir sobre a Amazônia é quem mora na Amazônia. Eu costumo dizer que a Amazônia não é somente floresta, nós temos pessoas. 30 milhões de pessoas que precisam ser assistidas com condições mínimas de vida. Então, falar que nós não podemos ter uma BR, que nós não podemos ter outras obras, ou então outras atividades econômicas, nos colocar numa situação de realmente falta de projeto para olhar para o futuro. De vulnerabilidade, eu diria, inclusive, né, doutora Michele? É a região mais vulnerável do país. Por incrível que pareça, quando você começa a estudar as teorias do desenvolvimento regional, você vai ver que Nordeste e Norte são as regiões mais vulneráveis. Hoje, é somente a região Norte. O Nordeste já saiu na nossa frente. Então, nós precisamos de um modelo adequado para a nossa região, que seja sustentável. É muito complicado, porque quando a gente fala de turismo, vamos fazer turismo no Amazonas, na Amazônia, e muita gente escolhe vir aqui para o Amazonas, né? Vamos fazer turismo no Amazonas. Nossa, mas quais são os municípios do interior que a gente pode levar o turista? Que tem infraestrutura. Vamos levar para Presidente Figueiredo, que é um dos municípios do nosso interior que mais chama a atenção por causa das cachoeiras e tudo mais. Mas não tem estrutura. Parintins, que é esse período que a gente está gravando o programa agora em junho, né? A gente vai colocar só para avisar para o pessoal. Parintins, é na ilha de Parintins. Tem estrutura para receber todos os turistas? Tem blackout. Faz tempo que não acontece isso, mas já houve ocasiões que tinha blackout na ilha, fica sobrecarregada, fica... Então, assim, e tudo isso por causa de uma condição muito específica que a gente tem, que é a condição de que o interior é longe da capital. E precisa de infraestrutura. Os municípios são muito longe da capital. E para chegar até eles é outra dificuldade. Que modelo econômico atenderia esse interior para igualar um pouco essas condições de quem mora na capital? A economia verde seria o mais adequado, mas eu só consigo olhar para a economia verde como a bala de prata, já falando do livro, se o setor público tiver uma política de planejamento de forma que ele possa oferecer o mínimo de infraestrutura. E isso está ligado aí à logística e telecomunicações. Então, primeiro eu tenho que ter o infra, que é a infraestrutura, claro, e depois é que eu vou chamar investimentos, principalmente privados, que vão se instalar nos municípios do interior. Tem uma pauta interessante nessa discussão que eu trago nessa nova obra, que é justamente você buscar as potencialidades de cada um dos municípios, mas eu já não chamo mais de potencialidades, eu chamo de eixos econômicos, para que esses eixos econômicos possam atrair investimentos. Agora imagina, se cada um dos municípios do Amazonas fosse um eixo econômico diferente, isso iria resolver várias variáveis. Uma delas, evitar que as pessoas precisem sair de lá para virem para a capital. Então, você garante que as pessoas continuem lá. Gerar emprego e renda para essas pessoas. Garantir, principalmente, a arrecadação desses municípios. Eu já estou olhando para a reforma tributária, para esse novo texto. E eu preciso também fazer com que esses municípios eles se tornem polos de atração. Ou de turismo, ou de qualquer outra atividade que possa chamar para lá
as pessoas e que possa também gerar emprego e renda, levando em consideração esses eixos econômicos. Então, é isso que eu tenho que fazer. Ou seja, o setor público tem que passar na frente para poder chamar o investimento. Aí, você falou anteriormente sobre a questão do turismo. Eu tenho turismo, eu tenho pagamentos por serviços ambientais, eu tenho crédito de carbono, tudo isso está ligado à economia verde. Mas eu tenho que ter uma política de planejamento de médio e longo prazo, por exemplo, para daqui a 50 anos, para que eu possa chamar esses investidores para virem para a Amazônia dizendo o seguinte, olha, aqui tem um mínimo de infraestrutura para vocês, a partir daqui é com vocês. Porque assim, o turista, ele não se faz de rogado para chegar a um lugar atrativo, né? Eu sei assim, porque, por exemplo, meu marido, a gente adora o Nordeste, a gente gosta muito do Ceará. E chegar a Jericoacoara é difícil, porque você tem que pegar um carro de Fortaleza, vai até um distrito e de lá você pega como é que eu vou dizer? Faz um outro fretamento com um tipo de carro que é adaptado para poder chegar até o município, né? Que é 40 minutos desse outro distrito que fica ali antes da vila de Jericoacoara. Então, assim, a gente enfrentou meio que uma aventura para chegar até lá. Por quê? Porque é um lugar super atrativo, tem uma série de pousadas, o mar é lindo, a cidade é toda em areia, não pode ter carro lá, só pode ter moto, e mesmo assim são dos nativos. Sim. Então tem toda uma característica, mas tem estrutura. Tem várias pousadas, tem vários restaurantes, tem uma série tem um contexto turístico que faz com que vale a pena a viagem. Então, quando a gente fala do interior do estado, eu sempre digo assim, nossa, o interior é complicado de chegar. Mas é lindo também. Lindo, lindo, o Rio é lindo. Aqui a gente precisa conversar, isso aqui é uma conversa, faz de conta que a gente está aqui tomando um café, né? A gente tem água aqui para tomar. Eu tinha uma ilha da minha prima que era em Balbina. Em Balbina, infelizmente, teve um alagamento. Sim. E a gente passa pelo Lago de Balbina, que é uma floresta que outrora foi alagada por causa da usina que funciona lá em Balbina. Quando tu passa pelo lago, não sei se tu conhece, Michele, quando tu passa pelo lago, parece um quadro, porque é aquele monte de água tranquila, com aqueles galhos secos saindo. É uma floresta inundada. Isso. Mas tu vê aqueles galhos assim saindo, fica uma foto que parece uma foto de quadro. Que lindo. E que é lindo, né? Não deixa de ser lindo. Então, mas quando a gente chega no interior, a gente percebe que o ambiente às vezes é muito quente, não dá para você ter restaurante só ao ar livre. Como é a economia verde? Nesse aspecto, me dando um exemplo, tá? Como é a economia verde nesse aspecto para poder fazer o atendimento do turista e fazer com que os eixos econômicos de cada município realmente funcionem? Primeiro ponto, né? A infraestrutura mínima que vai ser oferecida pelo setor público, ela vai garantir o início, o meio e o fim da cadeia. Então, você deu o exemplo aí do Ceará. Chega no aeroporto, vai para um determinado local e até chegar lá na praia onde você precisa. Então, tem que ter uma interligação de modais. Um aeroporto, uma hidrovia, um porto ou uma lancha. Eu tenho que ter uma interligação. Como a gente está falando de Amazônia, isso tem que ser sustentável. Então, o barco tem que ser energia solar, o hotel tem que ter energia solar, eu tenho que ter reaproveitamento da água. Eu posso, sim, pagar alguns reais para estar naquele local. Eu posso. Assim como acontece em Fernando de Noronha, você paga aquela taxa de conservação. Então, isso é possível também. Ninguém deixa de ir para Fernando de Noronha por causa da taxa de conservação. E lembra que eu tenho um período para ficar lá. Você só pode ficar tantos dias. Uma semana, 3, 4 dias. Para não impactar sobre o meio ambiente. Então, isso também é possível fazer aqui. E um ponto importante, todo mundo quer conhecer a Amazônia. A Amazônia é uma vitrine. Então, se eu tiver uma infraestrutura mínima, adequada, eu vou atrair essas pessoas.
Eu falo isso porque eu costumo trazer alguns eventos científicos para cá. Então, quando a pessoa diz, vai ser lá em Manaus, eu não conheço Manaus, mas eu quero ir, quero levar toda a minha família. Exato. Ele não vem sozinho, ele traz a família toda, inclusive sobrinho, primo, sogra, cunhado, vem todo mundo. Por quê? Porque a Amazônia é uma vitrine, então eu já tenho a parte positiva. Eu preciso de investimento. O que falta para nós é essa visão de futuro, que é o investimento mínimo em infraestrutura. É visão de futuro ou é boa vontade? Os dois, mas principalmente a visão de futuro. Porque todo mundo quer explorar economicamente determinado espaço. E isso é possível, nós sabemos que isso é possível. Qualquer lugar que você vá na Amazônia tem uma beleza encantadora. A Amazônia ela não é homogênea, ela é heterogênea. Ou seja, eu tenho vários espaços dentro da Amazônia que são únicos. Então, para cada um desses espaços, eu posso ter uma estratégia diferente. Então, um vai trabalhar com ecoturismo. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com os meus alunos e um deles falou assim, imagina um aquário cheio de peixes da Amazônia. Eu fiquei imaginando um aquário gigante. A gente não tem um aquário gigante aqui. E a gente tem um município só de peixe ornamental, que é Barcelos. Pois é. Imagina um observatório de pássaros. Não temos aqui. Uma torre, seja lá onde for. Em Miami tem um aquário que ele é um ponto turístico. Todo mundo vai lá. É um aquário assim, tu entra num túnel todo cercado de vidro que você olha assim, ó, os peixes, a fauna aquática. É maravilhoso, é lindo. Então falta esse tipo de investimento aqui. E esse investimento ele é sustentável e ele é viável para a nossa Amazônia. Então falta visão de futuro, é justamente a Amazônia do futuro e o futuro da Amazônia. Então, eu preciso olhar para a Amazônia como uma alternativa de futuro, já que eu preciso buscar a geração de emprego e renda para uma parte da população que degrada a floresta porque não tem oportunidade. Então, olhar para a economia verde também é dar uma oportunidade para quem está fora, principalmente aqui da riqueza gerada pelo modelo Zona Franca de Manaus. Essas pessoas, elas estão dispostas a aprender a ter uma fiscalização, um controle das ações, porque, veja, são anos de utilização predatória. Por mais que nós estejamos falando de ribeirinhos, estamos falando dos amazonenses, nós não estamos falando de pessoas que chegam até a cidade, né? Que estão visitando a cidade, estamos falando dos próprios moradores. Eles estão dispostos a terem controle nas ações? Sim, e também precisam de uma renda melhor. Tem uma contrapartida. Isso, uma contrapartida. Então, você oferece uma renda melhor, você oferece treinamento, informação e padrão. O padrão de atendimento, por exemplo. O padrão na embalagem. Para que o turista possa ser recebido, por exemplo, do jeito como ele é recebido em outros locais. Mas também leve em consideração as características da região. Nós já temos muitos trabalhos relacionados a isso, né? Nós temos, tem o SEBRAE, tem o SENAC e tem outras instituições que já estão trabalhando essas questões ligadas aí à economia verde, mas de uma forma muito descentralizada. Então é importante que esses órgãos eles se comuniquem. E tem aí a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo. Então, eu preciso ter um planejamento para olhar para o Amazonas como uma potência verde dentro dessa nova economia. Isso é possível. E quando você fala assim, ter padrões, fazer não ter sacola plástica, não ter copo descartável, sabe? Eu estou dando só um pequeno exemplo, sabe? Ter uma política de reaproveitamento de lixo reciclável isso que é economia funcione verde. Isso é economia verde. Verdadeiramente, que facilite esse descarte, né? Porque uma das grandes... É muito interessante, porque toda vez que a gente fala em o modelo Disney, no modelo Disney a cada
sei, tem um padrão lá, que se eu não me engano é a cada 1 metro, 2 metros, agora eu não me recordo exatamente, tem uma lixeira. Então, tu tá ali com um copo, tu quer jogar fora, tu vai enxergar várias na tua direção para tu não jogar no chão do parque. Aí a gente está caminhando ali na praia da Ponta Negra, aí começa a caminhar com um copo. Meu Deus, não tem uma lixeira. Não tem uma lixeira, não tem uma lixeira. Onde é que eu vou jogar lixo? Onde é que eu vou jogar esse lixo? Nós, né, eu e meu marido, a gente tem o hábito de... Eu guardo dentro da bolsa, mas eu não jogo na rua nem em lugar nenhum. Olha, você foi bastante longe, foi para Disney. Mas volta para o Brasil. Gramado. Gramado tem todo um processo. Exato. A cidade foi transformada para receber o turista. Transformada. Eu não sei se vocês sabem, mas 100% dos resíduos são reaproveitados. Onde? No Natal Luz. Lindo. Você falou das garrafas, PET. Isso tudo eles aproveitam no Natal Luz, que acontece aquele período de dezembro. Então, durante todo o ano, eles arrecadam, eles guardam esses resíduos e vão utilizar na decoração de Natal. Então, 100% dos resíduos lá é reaproveitado. E o turista, ele pode participar dessa atividade. Então, eu estou incluindo também as pessoas nisso. Isso pode acontecer aqui. E educando os filhos, né? Vamos ali para você ver como é que funciona e tudo, né? Aquelas flores que enfeitam o gramado, aquelas praças ali, elas fazem parte de um projeto social, incluindo pessoas do regime que foram aí impactados, né? Foram apreendidos ou menores, infratores. Isso é utilizado como mão de obra para enfeitar, decorar a cidade. Aí ali. eles enxergam coisas bonitas saindo das mãos deles. Isso né? mesmo. Ou seja, tem várias ações que nós podemos fazer aqui. Implementar. Basta ter boa vontade. Quais são as políticas públicas que a senhora considera mais urgentes para começar a mudar esse cenário? A base é a educação. Educação de qualidade, educação que me traga resultado. Infelizmente, quando você olha para a educação, não somente aqui do Amazonas, mas no Brasil, a gente tem quantidade, não tem qualidade. Então, a educação ela precisa ser transformadora. Ou seja, ela vai te dar oportunidades no momento em que você tem uma educação de qualidade. Então, a educação é a base disso tudo, né? Quando a gente fala no futuro, eu tenho que ter também a utilização de tecnologia. Então, são políticas que podem ser implementadas e devem ser implementadas na Amazônia para que a gente possa startar aí essa economia verde e que a gente possa ter um resultado. Eu penso que todo órgão público aqui na capital já deveria ter um aproveitamento circunstancial, um aproveitamento bem intencional da energia solar. Que não falta é sol aqui, né? O que não falta é sol. Em Boa Vista, eu tive a oportunidade de conhecer Boa Vista para fazer... Fui 2 vezes a Boa Vista para fazer debates, para mediar debates, né? E quando eu cheguei à cidade, é outubro, né, que a gente faz os debates, e já estava meio que decorada com as artes natalinas, digamos assim. Quando eu olhei o Teatro Municipal de Boa Vista, eu foquei assim o olho, sabe? Porque eu sou muito apaixonada pela energia solar. Todo o estacionamento do Teatro Municipal as telinhas que faz sombra nos carros são placas solares. Olha aí. Então, a luz do Teatro Municipal toda é fomentada, né? O teatro é alimentado pela energia solar. Fez o estacionamento todo com essas placas. Então, sinceramente, eu acho que os políticos, né, o nosso legislativo, o executivo, tanto municipal quanto estadual, tinham que já organizar isso nesse planejamento de vamos fazer os estacionamentos, bora colocar aqui nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nas escolas, sabe, ter isso, porque quando você constrói uma usina solar, eu chamo de usina solar porque você vai gerar energia não só para o teu ambiente, não só para a empresa, para o prédio público, mas você vende essa energia para a empresa de distribuição de energia elétrica, para a concessionária. Então, você vende energia. Olha só, você podia ganhar dinheiro com esse investimento, porque não é barato ter placa solar, mas seria um investimento a longo prazo. E quando você fala da energia solar, a energia solar também está dentro da economia verde. E nós temos aí a possibilidade de gerar empregos verdes.
que são as pessoas que vão fazer manutenção nessas placas, são as empresas que vão vender e comercializar essas placas, instalar essas placas. Então, tudo isso é uma possibilidade de geração de emprego e renda. E essa é uma outra variável que está implementada aqui na nossa necessidade. Eu não sei se vocês acompanham os indicadores, mas nós temos aí inadimplência muito alta, né? Nós temos desemprego muito alto, nós temos, infelizmente, uma parte expressiva da população que não tem carteira assinada, a informalidade, né? O Amazonas, infelizmente, ele tem indicadores, por exemplo, que tem mais pessoas ligadas à política de transferência de renda do que com carteira assinada. Isso é muito negativo para a economia. Essas pessoas, elas recebem a política de transferência de renda, ok, e também devem ter algum negócio informal. Então, a informalidade é tão alta no Amazonas que acaba impactando quando a gente fala aí principalmente desse aspecto ligado à arrecadação. E é uma preocupação para o futuro, porque em 2033 nós já vamos ter aí a questão da reforma tributária sendo implementada. Hoje a gente tem os dois regimes, o antigo e o novo. Então, em 33 eu começo a olhar somente para o próximo, que é o novo. E o Amazonas vai começar a perder arrecadação. Então, ele precisa focar na economia verde, ele precisa focar no direcionamento para que a gente possa compensar essa perda de arrecadação também. Então, nós vamos sentir isso. Como é que o Brasil e o mundo podem valorizar a Amazônia como solução e não enxergar como um problema ambiental? Boa pergunta. A Amazônia, ela é a solução para parte dos problemas do Brasil e do mundo, tá? Principalmente quando você olha aí para essa questão ligada ao aquecimento global e a necessidade de você gerar emprego e renda que possam mitigar os impactos sobre a floresta e sobre o meio ambiente. Então, a Amazônia, através da economia verde, pode transformar o Brasil e a região norte como protagonismo desse novo modelo. Mas, para isso, nós precisamos de um planejamento onde a Amazônia seja o centro dessa discussão. Há quanto tempo nós não temos um projeto, ou um programa, ou uma política voltada diretamente para a Amazônia? Há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Final da década de 60 foi o último momento em que nós tivemos aí a implementação de projetos na Amazônia. Chama a atenção para o modelo Zona Franca de Manaus ou para os grandes projetos de integração regional. Depois, nunca mais. Então, a Amazônia ela precisa ser protagonista da economia brasileira. Não é problema, ela é solução. De quem tem que ser essa iniciativa? Mais uma vez, eu tenho que ter uma política pública, né? Quando a gente fala... Dos políticos. A iniciativa é do político, isso. Né? Na verdade, a sociedade tem que cobrar, né? Nós temos a nossa contrapartida também. Quando a gente fala de modelo de desenvolvimento regional, esse modelo ele é pautado na atuação do Estado. Então, não existe nenhum modelo em que comece com a iniciativa privada. Todos começam com o Estado. A partir do momento que o Estado lança a mão aí desse modelo, eu vou chamar investimento privado, que tanto pode ser nacional como internacional. Opa, investimento internacional na Amazônia. Mas eles só vão investir aqui se eu tiver um projeto dizendo, olha, para esse local é que eu quero que vocês direcionem o investimento de vocês. A gente não tem projeto. Não tem um direcionamento. A pessoa até chega com dinheiro aqui e chega, viu, minha gente? Não fique achando que quem que vai querer? Chega com dinheiro, aí vai questionar onde eu posso investir para ter melhoria na condição humana, meio ambiente, com preservação de fauna e flora. Onde? Não, espera. Não sei. Tem que atualizar isso aqui. Eu tenho um projeto aqui, mas está defasado, está desatualizado. Não tem legislação. Não tem legislação. É difícil. É difícil. A gente vive... Eu sempre considero assim que a gente vive meio capenga, dependendo de um modelo que não vai durar muito tempo. Se nós não fizermos essa transição de política pública econômica para que nós possamos contar com outra fonte de renda, a gente vai acabar ficando sem nada. Sim, vai chegar 2073 e, gente, acabou. E agora? E está cada vez mais difícil de renovar esse modal. A Zona Franca ela começou, a Zona Franca com polo industrial, o comercial, e havia uma previsão de Zona Franca verde que não foi bem sucedido.
naquele polo momento, agropecuário, né? que era o polo agropecuário. A Zona Franca Comercial, que era lá, que você, não sei se você lembra, né? Se eu não me engano, era na Marcílio Dias, na Guilherme Moreira, Sim, as principais. que onde vinham pessoas do Brasil inteiro comprar no nosso polo comercial, porque era descontado e tinha os perfumes, os relógios, batom, maquiagem, bebidas. E aí acabou com a Zona Franca Comercial. Se eu não me engano, foi no governo Collor. Sim, que foi a abertura da economia. Que foi a abertura da economia, acabou com o modal comercial. Acabou com o modal verde, porque não funciona. E agora a gente tem o polo industrial. Então, era um tripé. Está se equilibrando só num pé. Então, a gente está chegando no século XXI, cada vez mais automatização da produção industrial. 4.0. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, se a gente começasse agora, nós já teríamos uma perspectiva para daqui a 50 anos. Essa é uma característica de um projeto de desenvolvimento regional. Começa hoje, eu só tenho resultado daqui a 20 ou 30 anos. Então, a implementação de gerações, isso, né? Eu preciso ter toda uma escala para poder chegar até lá e dizer, olha, agora vai começar a funcionar. Lembra bastante do investimento em educação. Não é de um dia para o outro. São anos e anos e anos e anos, é médio e longo prazo, para que eu tenha um resultado. Para que as crianças de hoje se tornem jovens, conscientes, para que na fase adulta possam implementar novas políticas públicas de ciência, investimento em tecnologia, tudo isso. Como foi que surgiu a ideia de fazer o livro? Eu já venho estudando a economia verde desde o tempo do doutorado. Eu fiz doutorado em 2007, faz um tempinho. E agora, quando eu voltei para fazer o pós-doutorado, um dos pontos foi retomar a pesquisa e também olhar para 2030, para 2050, tendo a Amazônia aí como foco. Então, o modelo de desenvolvimento regional sustentável mais viável para a Amazônia é o que nós chamamos hoje de economia verde. E o que é a economia verde? É o modelo econômico do século XXI, que vai causar o mesmo processo de transformação que aconteceu em relação à industrialização, primeira revolução industrial. Então, a economia verde vai causar o mesmo impacto da primeira revolução industrial. Ou seja, vai mudar tudo. A economia verde está ligada ao setor de transporte, turismo, construção civil, energias. Tudo vai se transformar a partir da sustentabilidade. Então, é um modelo que vai aliar o crescimento econômico com a preservação ambiental, que é justamente o que nós precisamos. E a economia verde que eu trago na discussão do livro, ela leva em consideração o modelo de desenvolvimento regional endógeno, ou seja, que leva em consideração as características de cada um dos municípios. Então, cada município vai ter que identificar o seu eixo econômico, a sua potencialidade regional, e a partir desse momento vão implementar projetos públicos para poder atrair investimento, para poder adensar essas cadeias produtivas lá. E isso, uma das variáveis importantes, a educação. Então, eu preciso começar a formar uma mão de obra qualificada para poder trabalhar a partir de um modelo econômico com base na economia verde. Aí eu vou chamar a atenção para a bioeconomia, que as pessoas falam tanto de bioeconomia hoje. A bioeconomia ela é o pilar da economia verde. E eu tenho várias provocações em relação à bioeconomia. Eu digo o seguinte, que bioeconomia que nós queremos? Eu quero uma bioeconomia que possa melhorar as condições de vida de quem está no interior do estado do Amazonas. Não é uma bioeconomia que você vai comprar, por exemplo, lá no aeroporto, uma biojoia que custa R$250, mas que lá na origem custou o quê? R$5, R$10. Não é isso que eu quero. É claro. Eu quero uma bioeconomia e uma economia verde que possa transformar a realidade de quem vive da economia da floresta. Ou seja, do início da cadeia até o final da cadeia. E agregar valor aos produtos. É isso que eu quero. Esse é um dos projetos fundamentais. Eu acho que pagar um preço justo para essas pessoas que estão fazendo tendo a mão de obra, né? Onde é que a gente acha o seu livro? O meu livro ele está sendo vendido ali naquele espaço do Milênio, né, de convivência do Milênio. Canoa da Cultura é o nome do projeto. Então, quem quiser adquirir o livro pode seguir até ali no Milênio e adquirir por lá.
que você quer dizer para as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista hoje? Que mensagem que você deixa? Porque eu sempre converso com ambientalistas, com economistas, e economia é um assunto que eu sou muito apaixonada, ainda mais diante dessas novas reformas que a gente vem acompanhando aí, com medidas provisórias, com aumento de impostos e tudo mais. Qual é o recado que se deixa? É possível fazer com que o Amazonas realmente cresça, deixe de ser marginalizado para que seja um protagonista da economia nacional? Sim, nós temos tudo para sermos o protagonista dessa economia verde, nessa nova economia. O que eu sempre coloco? Que todos nós temos uma responsabilidade em relação a isso, né? Então, escolher bem as pessoas que vão nos representar e cobrar. A sociedade precisa cobrar o que ela quer, né? Eu chamo a atenção para um ponto. Eu morei muito tempo fora, no Rio Grande do Sul, fazendo doutorado e agora no pós-doutorado, então foram quase 10 anos. E lá nós temos uma participação social muito forte. Então é a sociedade que decide para onde vai o investimento. Existe uma colaboração, existe uma participação da sociedade. Eu sinto muita falta disso aqui. Que as pessoas possam estar acompanhando e acompanhem o que está acontecendo, principalmente em relação ao dinheiro público, que é nosso, não é deles. Então, acompanhar os projetos, participar das audiências públicas e que a sociedade possa se organizar para reivindicar o que seria melhor para ela. Para ela, não para eles. Para ela, no caso, para nós, né? Então, a sociedade ela tem que participar das discussões. Ela não pode ficar só esperando acontecer. Então, não é só uma questão de direcionamento de uma política pública, é a participação social para que essa política pública possa chegar realmente a quem precisa. Mas eu entendo, sinceramente, que sem educação isso não é possível, porque as pessoas não sabem nem o que querem, as pessoas não sabem como viabilizar, a maioria das pessoas. Claro que tem muita gente que sabe, né? Mas as pessoas não entendem o que é uma qualidade de vida. Muita gente acha que é só ir fazer supermercado. Não é só fazer supermercado. É ter calçada. Isso é qualidade de vida. Os países mais desenvolvidos, se você pesquisar mobilidade urbana, eles têm um grande investimento em calçada. O pedestre tem onde caminhar. Imagina, isso é tão básico, mas faz tanta diferença para o cadeirante poder se movimentar, para o cadeirante poder chegar, para o deficiente visual, para o cego, para o surdo poder se comunicar, né? E isso é tão importante, é lamentável que a gente ainda... Então, a sociedade precisa se mobilizar e começar a cobrar o que seria melhor para ela. A participação social é muito importante quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de modelo de desenvolvimento regional. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por a gente ter conversado. Eu acho que esse livro tinha que ser vendido na Amazon também, não está ainda na Amazon? Sim, ele vai. Daqui a pouco a editora vai colocar para ficar disponível, não somente lá, mas em outras plataformas. Tá ótimo, adoro isso. Obrigada, Michele. Qualquer coisa, bata na nossa porta que a gente está aqui, viu, para abrir e falar sobre a Amazônia, sobre economia, sobre o assunto que quiser para a gente poder trazer informação para as pessoas. Eu tenho aqui na rede um compromisso, a gente sempre diz, o nosso slogan é informar, educar e transformar. Nossa. Porque eu acho que quando você se apropria de uma informação, você muda alguma coisa dentro de você, porque você diz, não acredito, é assim que funciona isso? É assim. Conhecimento transforma, né? E aí você... De qualquer forma, qualquer informação que você se aproprie, você vai ter uma educação. É um filete de educação que te transforma. Então, esse é o nosso compromisso social aqui na rede, viu? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Até breve. Até breve, até muito em breve. Você acompanhou mais uma entrevista do Deixa Que Eu Pergunto com a doutora Michele Lins Aracati, autora do livro A Amazônia do Futuro e o Futuro da Amazônia, Economia Verde, é a nossa bala de prata. A gente vai colocar aqui na descrição onde você compra o livro dela e a qualquer momento a gente volta com outras informações, com outras notícias e outras entrevistas. Qualquer dúvida, pergunte também aqui nos comentários que a gente vai atrás da Michele para poder responder os seus questionamentos. Você sabe, né? É assunto? Deixa que eu pergunto. Até a próxima!